A reportagem do programa Boa Noite, Chorrochó da TV Tony Bahia Notícia se encontra aqui com o excelentíssimo doutor, juiz da comarca de Chorrochó, Bahia, Guilhermando Lima Costa, que vai esclarecer algumas perguntas, não só aqui da TV Tony Bahia, como de algumas outras pessoas internautas. Excelência, bom dia, muito obrigado pelo senhor disponibilizar desse tempo aqui para a nossa reportagem. Bom dia, Tony, e a todos que nos acompanham aí. Vamos iniciar com a primeira pergunta. É, por exemplo, o que mudou esse ano na política, nas eleições, em relação à anterior? Bem, do ponto de vista eleitoral, é necessário observar que o TSE, a cada eleição, né, edita diversas resoluções, sejam trazendo novidades, como também alterando aquelas que já estavam postas. Para 2024, em fevereiro, já saíram algumas edições de resoluções, atualizações, e as novidades estão girando em torno de combate a fake news, falsas notícias, né, do ponto de vista eleitoral, bem como o recente uso de inteligência artificial, criando vídeos, né, inclusive inserindo frases onde não existe, determinado candidato não existe. Então a gente percebe que a preocupação do TSE, principalmente considerando fake news, o uso de inteligência artificial, as campanhas nas mídias sociais, é combater as falsas informações, a disseminação de vídeos falsos, fotos falsas, né? Promovendo assim a estabilidade democrática dessas eleições de 2024. Essas têm sido as inovações, principalmente nesse ponto, né, para garantir o exercício regular do voto. Excelência, o que é federação partidária e qual a sua real função nas eleições de 2024? Tem havido uma certa confusão em relação a esse tema, porque a federação se mostra semelhante às coligações. Então, as coligações ainda existem, né? Mas diferente da federação, a coligação tem uma estabilidade um pouco menor, porque ela funciona durante todo o processo eleitoral. Já a federação foi idealizada para que os partidos se unissem, apoiando pleitos também um do outro, mas principalmente do ponto de vista ideológico, né? É uma união mais estável, que deve ter aí no mínimo 4 anos de duração, não é tão curta quanto a coligação, pode ser aplicada para pleitos majoritários e proporcionais, porque a coligação já não tem essa serventia, é apenas para os majoritários, e a federação foi idealizada para ser um ensaio de junção de partidos, não é? Aquele partido que é simpatizante com o outro partido, tem os estatutos muito próximos um do outro, ensaia uma federação para poder aí se unir, não é? Se fundirem. O que é como foi idealizada a federação. Impugnação. O que leva um pré-candidato ou candidato a ser impugnado? A impugnação nada mais é, de uma forma genérica, a contestar algo que está de forma irregular. Então, o processo eleitoral, ele chama a gente para diversas fases. Então, por exemplo, o eleitor ele tem que se cadastrar, né, na Justiça Eleitoral para ficar habilitado à votação. Da mesma forma, um candidato, né? Ele tem que lançar a sua pré-candidatura, tem que ser escolhido pelo partido, tem que registrar a sua candidatura. Então, para isso, existem requisitos legais e regulamentares, não é? Que têm que ser cumpridos. Por exemplo, estar no gozo dos direitos políticos, não ter incidido na ficha limpa. E se eventualmente um desses requisitos não são observados, outros candidatos, né, podem impugnar, dizendo que o candidato X submeteu a sua candidatura, mas, por exemplo, não cumpriu o requisito de estar com a ficha limpa, não é? É por isso que esse procedimento sempre envolve a publicação de editais, para que fique claro, né, quem está submetendo a sua candidatura, o nome, e eventualmente ficam abertas impugnações no período legal, né? Como funciona a eleição para o candidato único a prefeito? Ele já está eleito ou tem alguma regra? A regra específica não existe, mas assim, havendo um candidato único é algo assim, apesar de não ter muito aqui na região, né, não ter um histórico na região, no Brasil, de uma forma geral, acontece essa situação e não ocasiona a eleição, ele não fica eleito de forma automática. É preciso respeitar o pleito, ainda que com um único candidato, e basta que ele receba apenas um voto.
né? Então, provavelmente ele vai ser eleito com toda certeza, porque bastaria que ele votasse nele, porque quem não estiver votando nele, ou estará votando, como não tem um candidato opositor, ou estará votando branco, ou estará votando nulo. E aí esses votos brancos e nulos não são computados para efeito do pleito majoritário. E acaba que ele só precisa de um voto. Como só tem ele como candidato, ele acaba sendo eleito. Não existe essa assim automática. Como só tem um candidato registrado, então ele já está eleito. É preciso submeter às urnas, mas obviamente pelas circunstâncias que foram expostas, precisando de apenas um voto, com toda certeza logrará êxito na eleição. Né? É porque muitas pessoas confundem, mesmo sendo pré-candidato, que diz, né, até quando eu vim para cá antes, diz que ele tem que ter 50% dos votos e mais um para ser eleito. 50% mais um dos votos válidos. Os brancos e nulos são excluídos dessa contagem. E é sempre bom ressaltar que, ainda que seja um candidato único, ele também deve respeitar todos os requisitos, né? Cumprido, não estar inserido na ficha limpa, não ter condenação criminal, respeitar também todos os requisitos necessários para que seja registrada a sua candidatura. No caso, ele sendo candidato único, ele pode perder a eleição para ele mesmo? Essa questão, a não ser que se ele não receber um único voto, né? Então, nesse caso, aí estaríamos lidando com a situação em que nem o próprio candidato teria votado nele. Excelência, eu entrei em contato com alguns pré-candidatos, né? E comerciantes, pessoas importantes que tiveram essas dúvidas. E eu vou começar agora com as perguntas dele que foi mandado para mim. Por exemplo, o pré-candidato a vereador, Nilcinho, lá do povoado Caraíbas, ele mandou perguntar dessa forma: qual é o procedimento que a Justiça Eleitoral local vai fazer para combater as compras de voto dos candidatos? Então, compra de voto, já estamos lidando com a situação do ponto de vista criminal. É um crime eleitoral e, como crime, fica sujeito aos mesmos procedimentos investigativos e de fiscalização que qualquer crime que normalmente ocorre, como um furto, uma agressão, não é? Então, sendo crime, o juiz atua se respaldando no aparato policial, não é? É possível a prisão em flagrante, é possível também a abertura de inquérito para a investigação e a repressão ocorre dessa forma, né? É considerado crime, então a pessoa pode ser presa em flagrante e também vai responder a um processo criminal e sendo demonstrado que de fato era uma compra de voto com a finalidade de angariar voto para a sua candidatura ou para a candidatura de terceiros, ter aí uma pena aplicada, além de, em paralelo, movendo ações para questionar aquele mandato que foi beneficiado por essa compra de voto. O candidato, se eventualmente eleito, né, pode inclusive vir a perder esse mandato. Agora, tudo por meio de um processo. Mas é sempre bom frisar que compra de voto é crime e aquele que também adere a essa compra, aceita ser comprado, também pratica esse delito. Né? Jefferson Alcobaça, ele é secretário de administração da Prefeitura de Barra do Tarraxil. Ele pergunta: toda eleição temos muitos problemas com as rotas de transporte dos eleitores, isso para todo o município desta comarca, muita área descoberta. A pergunta ao senhor: tem reconhecimento desta situação e como vai atuar para tentar resolver esse problema? Tony, essa situação já é de conhecimento deste juiz eleitoral, mas é de se esclarecer que a gente tem uma zona eleitoral bastante extensa, não é? A sede aqui é em Xorroxó, mas é preciso observar que de uma ponta a outra a gente vai percorrer aí mais de 200 quilômetros. Então, a utilização de transporte para o deslocamento de eleitores, utilizar os carros e os veículos de natureza pública, né, são solicitados e devidamente utilizados no dia do pleito. Mas é de se observar que esse levantamento, as localidades, né, o objetivo é que a gente tenha uma capilaridade muito grande para permitir que todos se desloquem com o tempo, com capacidade para votar com tranquilidade. Mas é de se observar também que pela quantidade reduzida de profissionais da justiça eleitoral que a gente tem aqui em atuação na presente comarca, apesar do reforço que recebe durante as eleições, o levantamento que a gente faz acaba sendo um pouco deficiente. É por isso que existe a comissão de transportes. E é sempre bom registrar que, apesar de haver previsão dos partidos habilitarem delegatários para atuar na comissão de transporte, indicar rotas importantes, indicar onde estão as deficiências, nos pleitos anteriores não se viu essa habilitação. Então fica um chamado aí para que os partidos
que estão se estruturando para esse período, de fazer o levantamento das melhores rotas, de como fazer uma melhor solicitação de veículos, eles podem intervir por meio dessa comunicação, dessa comissão de transportes, né? Edemilson Barbosa é analista político lá de Barra do Tarraxil. E ele pergunta, tem diferença entre pesquisa e enquete? Tem, e é uma diferença muito importante, né? A enquete é o que a gente está acostumado a ver, tanto no período pré-eleitoral, até mesmo antes de se iniciar a questão de pré-candidatos, né? Bem como próximo ao pleito. É aquelas enquetes que normalmente as pessoas, blogueiros geralmente, né? Que tem uma quantidade expressiva de seguidores, postam, né? Você prefere o prefeito, o pré-candidato tal ou o pré-candidato X, não é? Essas são as enquetes, ou seja, informalidade, sem um teor técnico, sem um campo amostral, vamos dizer assim, de forma escolhido, com a forma técnica e, não é? Principalmente próximo ao pleito eleitoral. Diferente das pesquisas, porque as pesquisas elas já seguem um teor técnico, é feito um campo amostral, é feito um levantamento, são aplicadas técnicas de probabilidade que são devidamente previstas no normativo, né? Existe um normativo do TSE sobre as pesquisas, e as pesquisas eleitorais desenvolvidas de forma séria no objetivo de fazer um levantamento percentual, né, de cada candidato nos períodos corretos, eles devem ser submetidos ao registro. Já a enquete, friso, né, que não deve ser utilizada, e caso esteja sendo utilizada por meio de redes sociais de forma informal, só para fazer aqui um levantamento prévio, a pessoa pode ser notificada para retirar do ar, que é assim que a justiça deve agir, e caso não seja retirado do ar, no prazo dado pelo juiz eleitoral, pode vir a sofrer, praticar um crime de desobediência a uma ordem que é legalmente prevista, né, a ser dada. A depender da quantidade de seguidores que tem a pessoa que está fazendo aquela enquete, tem um potencial de desregular a polaridade do pleito, né? Ou seja, pender para um candidato A ou então pender para o candidato B. O objetivo é que essa notificação seja para cumprimento mais rápido possível. Então, os prazos são os mais curtos possíveis, até porque há uma facilidade de retirada do ar, basta você excluir aquele post ou então aquela enquete de perguntas, né? Então, o prazo tem que ser o mais breve possível. 1 hora, 2 horas, sobre pena de multa e prática de crime de desobediência, né? O xorroxoense Eloy Neto, que é pré-candidato a prefeito, ele faz o seguinte: como será o trabalho de fiscalização para inibir a compra de votos no dia do pleito por parte do nosso judiciário? E em seguida ele pergunta assim: e se vai haver mudança nos mesários das sessões, levando em consideração que são os mesmos há quase 20 anos e a maioria funcionários da prefeitura? Então, principalmente no dia da eleição, próximo aos pleitos eleitorais, é perceptível que as zonas eleitorais recebem um apoio massivo da Polícia Militar, né? E que é de se aplaudir, pois é uma instituição que sempre nos socorre em apoio. E como eu disse, por ser crime, é possível flagrante, é possível a prisão daquelas pessoas que estejam em prática daquele crime, e a repressão é justamente essa, principalmente considerando a comarca dessa extensão, não é? Que traz uma dificuldade nessa fiscalização, mas vai ser justamente por meio da fiscalização in loco, com o reforço da Polícia Militar, verificando situações, apurando denúncias que eventualmente venham a ser devidamente formalizadas, com identificação de quem está denunciando, para que a gente venha apurar e eventualmente realizar prisões, se tiver em situação de flagrância, abrir inquéritos eleitorais para a apuração daquela situação irregular, né? E em relação à segunda parte da pergunta, Tony? A segunda parte. Não existe vedação legal para que os mesários permaneçam tanto tempo naquela função. Não existe assim, só pode ser mesário em 2 pleitos seguidos, ou então durante 4 anos, ou então durante 6 anos. Então, em questão do tempo, não se tem nenhum impedimento, e também o fato de estar vinculado à prefeitura também não atrai nenhum impedimento. E realmente a comarca, pelo menos eu nunca tive conhecimento como juiz eleitoral, até analisando processos de pleitos passados, né? Apesar de estar aqui, de ser meu primeiro pleito de xorroxó, mas eu sempre tenho essa preocupação de saber um pouco do histórico da comarca, como são os pleitos, principalmente municipais, né? Que são aqueles que atraem mais atenção do juiz local. E não se tem notícias de que o fato dos mesários serem vinculados à prefeitura tem desvirtuado o intuito da eleição. E é sempre bom destacar que
mesário, apesar de ter vínculo com a prefeitura, ele está prestando um serviço à justiça, independente de ter vínculo com instituição privada ou pública, e caso venha a ser desvirtuado esses preceitos, venham a ser desvirtuados os preceitos, podem estar incidindo em crimes, irregularidades e, com certeza, tendo conhecimento de irregularidade, serão punidos na forma da lei, né? Excelência, mais uma vez eu agradeço, né, a colaboração do senhor, já é a segunda vez que o senhor participa da TV Tony Bahia, e de coração eu fico muito agradecido, esclarecimento bom, o pessoal vai tirar suas dúvidas, conclusão, e eu queria que o senhor ficasse à vontade para as suas condições finais, e meu muito obrigado. Ok, Tony, eu que agradeço aqui e venho aqui como juiz eleitoral, sempre à disposição da sociedade, prestar os esclarecimentos pertinentes, né, do ponto de vista mais genérico possível, não para que seja muito aberto, mas para que não venha incidir em um caso específico ou outro, pois sabemos que como juiz eleitoral irei enfrentar algumas impugnações específicas, alguns casos específicos. A exposição foi de acordo com o que está previsto em regulamentos do TSE, bem como de acordo com a lei. Então, eu espero que esse pleito aí que vem se aproximando, né, venha a ser o mais tranquilo possível em nossa comarca, são 4 municípios, né, e que possa contribuir enormemente para essa festa da democracia, né, que é a eleição, é onde a população de fato vem a interferir nas decisões administrativas, colocando no poder as pessoas que